Semana passada a gente começou essa série nova aí, né? Desafios éticos, a vida cristã contemporânea, certo? E aí a gente começou com um tema que eu estava dando aula dessa vez estava para os adolescentes, e aí eu estava ouvindo a gravação, não estava no momento aqui, então não sei qual era o clima, o ambiente que se estava vivenciando, né? Mas era engraçado que o pastor achava tudo bem, né? Parece que vocês estão ficaram meio assustados, parece que estão com medo, parece que estão entendendo o que eu estou dizendo, né? E aí quando a gente está falando de orações imprecatórias, é um negócio que meio que assusta. Confesso que eu fico com um pouco de medo de dar aula a respeito disso, porque é um assunto novo para mim também. No seminário a gente teve diversas matérias, diversas aulas. Tive aula Panorama do Antigo Testamento, tive aula Teologia Bíblica do Antigo Testamento 1 e 2. Na 2, exclusivamente, um grande trecho do conteúdo era sobre Salmos, mas não especificamente sobre Salmos imprecatórios. E ali não porque eles estavam querendo evitar, obviamente, mas por causa do tempo, tinha outras coisas que eles acharam mais oportuno. E aí aprove a Deus que o momento de eu estudar os Salmos imprecatórios fosse agora, essa semana. Então, também é um assunto meio novo. E aí, geralmente, dentro das igrejas, no meio da teologia também, quando se confrontam, se deparam com a severidade, a dureza nas palavras, geralmente é algo que, às vezes, os teólogos, alguns pastores, algumas igrejas vão tentar evitar. Ou não passam por esse conteúdo, ou por conta de não ter uma compreensão adequada do que está querendo ser comunicado com essas orações, não só os salmos, mas todas as orações imprecatórias que a gente tem aí no Antigo e no Novo Testamento, aí por causa dessa má compreensão, eles tentam harmonizar de uma forma que eu poderia dizer, não eu, mas a própria Bíblia nos mostra que está errada. E aí, como o pastor disse no final da aula passada, a gente vai ver um pouquinho a respeito sobre a questão dos salmos imprecatórios. A intenção, não pretendo repetir o que foi dito na semana passada, não queria ter a arrogância de dizer que vou complementar, a fim de que como se tivesse faltado alguma coisa, mas a gente deveria gastar um pouco mais de tempo, como o pastor propôs no final da aula passada. E aí, então, na aula passada a gente falou a respeito da legitimidade das orações imprecatórias, está de acordo com a nossa dispensação da igreja, da graça, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Aí a gente viu que tem orações imprecatórias tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente vê que as orações do Antigo Testamento, as orações imprecatórias, muitas delas são citadas no Novo Testamento, e aí o pastor deixou claro, não há o incentivo que a Igreja Batista Vida Nova pratique orações imprecatórias. Entretanto, há a compreensão que orações imprecatórias têm aí então o seu lugar, E aí então vamos começar a partir daí, Dando uma continuidade na aula da semana passada. O que nós podemos dizer aí a respeito, então, dos salmos imprecatórios? Que o relógio está 10 minutos adiantado. Eu até dei uma assustada. Começou um pouquinho atrasado, mas calma aí, O que nós podemos dizer sobre salmos imprecatórios? Primeiro, quando a gente fala a respeito do livro de Salmos, uma das coisas que a gente deve ter em mente é que o livro de Salmos, ele é composto por uma coleção de temas. E dentro dessa coleção de temas, aí a gente vai ter alguns salmos que são de louvor, de exaltação, e aí alguns louvores individuais, alguns louvores coletivos, onde o povo, não era só de um indivíduo, só do salmista, mas eram cânticos, cantados pelo povo. Alguns de peregrinação, enquanto eles iam andando no caminho para Jerusalém, o povo, então, ia cantando aqueles salmos. Alguns são messiânicos, eles têm um teor profético, anunciando alguma verdade a respeito do Messias que haveria de vir.
Alguns vão celebrar, né, a soberania de Deus, o reinado universal, o controle que Ele tem sobre toda a criação, né, em todas as suas dimensões, seja a esfera material ou imaterial, né, terra, universo, coisas palpáveis ou as espirituais. Ele está acima de todos, Ele reina sobre tudo, né, e algumas são orações de indivíduos, né, alguns que se achegam diante de Deus e registram a sua oração a Deus, né, outras são orações que eram feitas pela própria comunidade, né, algumas elas eram penitenciais e algumas dessas orações elas realmente vão ser imprecatórias, né, e quando a gente está falando a respeito de oração imprecatória, aí a gente, salmos, né, exclusivamente salmos imprecatórios, a gente está falando disso aí, são canções, orações, onde o salmista ele impetrava uma maldição do Senhor, e aí a maldição do Senhor ele está clamando pelo juízo, para o derramamento da ira de Deus sobre os inimigos do povo e do Senhor. E muitas vezes pode ser que você encontre uma impetração, né, de uma maldição, né, uma imprecação, que parece que está relativa só ao indivíduo, parece que é algo pessoal do salmista. Só que geralmente quando a gente vai ver esse salmista, aí a gente vai olhar para esse salmista era Davi. Né, não que Davi seja né, o santo, assim, que ele deve ser adorado, mas ele tinha um ofício, né, e ele era rei, né, ele era ungido por Deus como rei, ele tinha então autoridade, ele era um representante de Deus sobre o povo de Israel. Né, e aí então quando alguém se levantava contra Davi, se levantava contra a pessoa do rei, a autoridade que ele representava, então se levantava contra o povo de Israel, em última instância também contra Deus, tá? Então sempre vai ser uma ofensa, mesmo que pareça que seja algo pessoal, vai ser em última instância contra o povo e contra o próprio Deus, tá? E aí então a gente tem o dilema que o pastor Roni falou a respeito um pouco aí sobre a harmonização com o ensino do Novo Testamento. A hora que a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem alguns ensinos que parece que não harmonizam muito bem, mas na verdade, já falo, é mais por conta do nosso contexto do que qualquer outra coisa. Tá? E aí a sua legitimidade para os nossos dias. A gente deve orar, a gente pode orar, né? Dever não deve, mas poder pode? Pode. Né? Mas aí a gente vai chegar à conclusão. Né? Isso dentro das motivações, com o propósito correto também, tá bom? Uma das coisas que a gente tem que considerar, só um comentário rapidinho, tá? É a geração mimimi e a geração do politicamente correto. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Tá? As pessoas, elas nunca tiveram tantos privilégios, tantas vantagens como nós temos nos nossos dias hoje, mas são cheios de não me toque, né? Não me ofenda. E aí, então, a gente vê que a geração do politicamente correto é paralela, né? Que é, então, eu não posso ofender, eu não posso magoar, né? E aí a gente vê as igrejas entrando nesse contexto e, às vezes, respeitando esse momento, né, em que vivemos de maneira talvez equivocada. Muitas vezes você vai chegar numa igreja, você não vai ouvir a palavra pecado, você não vai ouvir falar sobre o inferno, você não vai deixar que o evangelho ofenda. Né, e tem até aquela frase do John MacArthur, né, que deixe que o evangelho ofenda as pessoas, justamente porque elas ofenderam tanto a Deus. Né, deixe que ofenda pelo menos uma vez. E aí a gente se preocupa, às vezes, com essas questões da nossa geração, né, do não me toque e que eu não posso ofender. E aí, às vezes, a gente começa a tirar alguns elementos cruciais, né, de suma importância para a mensagem do Evangelho. Tá? E aí, quando a gente se depara com orações imprecatórias, e aí a gente vê, né, o conteúdo, o teor, o que está sendo desejado ali, ou o que está sendo orado, aí, nosso Deus, é totalmente politicamente incorreto, né? E aí se pega alguém aí, um clássico da geração mimimi, esse aqui ele vai se ofender de uma forma, né? Não, é melhor tomar cuidado, né? Não faz sentido, será que era isso mesmo? Coisas do tipo, tá bom? O teor das orações imprecatórias, elas sempre foram algo realmente confrontador para qualquer geração. Mas aí, eu acho que por conta desse momento de vida que a gente vive, esse nosso contexto, parece que o negócio fica mais forte. Tá, e aí ele se demonstra, e aí tem um monte de gente que tenta riscar isso da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Nós temos algumas visões
erradas, tá bom? Algumas interpretações erradas sobre orações, sobre os salmos imprecatórios, tá bom? E aí a primeira visão que a gente tem errada, eu vou passar por algumas delas, é a questão da visão liberal, né, ou moralista, também pode ser chamado assim. Basicamente, essa teoria ela vai dizer que esses trechos, esses conteúdos, onde parece que o salmista ele está colocando o coração dele e expondo a ira dele, né, isso aqui é a parte que não é inspirada, isso aqui é simplesmente a palavra do homem, foi um equívoco dele ali, aquilo ali a gente desconsidera, a gente só pega aquilo que está compatível com um Deus de amor. Basicamente, é um erro bibliológico, né? Toda a palavra de Deus, né, ela é inspirada e ela é útil, né? A visão liberal, a teologia liberal, vão dizer, né, partes dela, né, onde que o homem não influencia, tem algumas coisas que são mitos e coisas do tipo, né? Então, aí quando eles se deparam com os salmos imprecatórios, vão dizer isso. Essa aqui não, isso aqui é a palavra do homem, não é a palavra de Deus, tá? Mas a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela é muito clara, que toda a palavra de Deus ela é inspirada e ela é útil. A gente vai falar mais um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, a gente não deve assumir as palavras de um salmo imprecatório como se fosse uma palavra de Deus, como se fosse uma vingança de Deus, mas era um sentimento humano, né? Era a vingança de um escritor falível, tá bom? De um pecador assim como eu e você. Então, ele estava expondo a ira dele diante de Deus, que realmente conhecia o coração dele. Só que o que acontece, como eu disse, essa teoria ela acaba se tornando inaceitável justamente por conta da nossa definição de... tem uma mamangava ali em cima. Estou vendo vocês olhando. Vai ficar esperto também. Né? Só um parênteses. Teve uma vez que a gente fez um estágio numa igreja rural, lá em Machado. E é interessante que a gente tem uma visão de igreja rural, uma igreja pequenininha, né? Aí você imagina 30, 40 pessoas, era uma igreja de 350 pessoas. O pessoal, e vinha os caminhões de boia fria, né, que a gente fala, vinha os caminhões, os ônibus de boia fria lotados, assim, era uma igreja muito grande. Só que estava tendo uma infestação de cigarra. E a gente é da cidade, para eles é normal. Então, era cigarra, assim, para tudo quanto é lado. A Andréia morre de medo disso. Nossa, foi uma semaninha bem difícil, tá? Não chega nem perto dessa mamangava, coitadinha. Cadê? Nem sei mais onde ela está. E agora? Devo me preocupar? Né? Mas seguindo, aqui essa teoria liberal falando que não é palavra de Deus, mas isso aqui é simplesmente a expressão de um homem falível, de um homem pecador expondo a sua ira diante de Deus, ela está equivocada justamente por causa da nossa concepção, por causa do nosso conceito de inspiração divina, né? Toda a Escritura ela é inspirada, segundo Timóteo 3,16. Né? E aí a gente pega, por exemplo, um dos autores dos salmos imprecatórios, né? A gente tem o próprio rei Davi, como eu disse. Né? E aí, quando a gente abre lá em 2 Samuel, vamos lá, 2 Samuel 23, só olhar como a consciência que Davi tinha quando ele escrevia os salmos. 2 Samuel 23. Um e 2, tá? Estas foram as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi exaltado, o ungido de Deus de Jacó, o amado, né? Acho que tem algumas versões que vão usar uma palavra mais antiga, né? Acho que é mavioso, né? Alguma coisa assim, né? O amado salmista de Israel. E o versículo 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha boca. O rei Davi ele tinha total consciência que Deus estava o utilizando para redigir textos inspirados, né? Textos que realmente refletiam aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos a respeito dele, tá bom? Outro motivo é que o apóstolo Paulo vai usar trechos dos salmos imprecatórios como palavra de Deus, citando, né, o apóstolo Pedro
né, logo quando eles vão escolher Matias, né, para o lugar de Judas, eles vão citar também um salmo imprecatório. O próprio Jesus, ele vai usar um salmo imprecatório, né, e é muito interessante que quando Jesus está na cruz padecendo, aí diz que, lá em Lucas, né, que para que se cumprisse as escrituras, ele disse que estava com sede. E aí então foi dado uma esponja com vinagre para ele. Né, onde está isso nas escrituras? Salmo 69, é um salmo imprecatório. Tá? Então, Jesus ele deu tanto valor para um salmo imprecatório que ele fez questão de que no momento mais importante da história humana, né, se cumprisse parte de um salmo imprecatório por meio, então, do sacrifício dele. Tá? Então, a visão liberal ela está errada. Tá bom? É palavra de Deus também. Tá? Mesmo que seja dolorido, doído, mas a gente deve compreender da maneira correta. Se a gente olha simplesmente pela ótica humana, pelo prisma humano, né, sem compreender qual é a motivação que está por trás do coração do salmista, a gente vai ter dificuldades. Mas quando a gente começa a observar a motivação e o porquê há aquele clamor, aí então a gente começa a ver que o clamor não é simplesmente de uma vingança pessoal, mas como o pastor disse, né, uma manifestação da justiça e uma manifestação da santidade de Deus sobre o mal, sobre a malignidade, sobre a injustiça, tá bom? Outra visão, não sei se existe essa palavra, tá bom? Mas eu me senti ofendido com a forma como eu achei em alguns textos que eu li. Tá? Lá estava a visão dispensacionalista. A gente é dispensacionalista e a gente não pensa assim. Tá? Então, eu coloquei dispensacional. É relativo ao dispensacionalismo e alguns pensam assim. Qual que é essa visão dispensacional? Ela declara que esses salmos, né, esse conteúdo, vamos dizer, um pouco mais agressivo, ela faz parte da ética, da moral do Antigo Testamento. Tá? Ela faz parte da antiga dispensação da lei. Tá? E quando a gente vai para o Novo Testamento, para a dispensação em que nós estamos vivendo, esse sistema ele se torna totalmente antiquado, ele é ultrapassado, não faz mais sentido para os nossos dias. Então, esses salmos aí invocando justiça, calamidade, maldição, quando a gente está na era do Novo Testamento, quando a gente está na dispensação da igreja, da graça, não faz sentido. Tá? Só que aí a gente vai ter diversos problemas se a gente assumir essa teoria. Falando aí da questão que é ultrapassado, não faz parte da nossa dispensação. Um deles, e o principal, é que as orações imprecatórias elas não estão contidas somente nos Salmos, né, quanto mais só no Antigo Testamento, mas há no Novo Testamento, com o próprio Jesus, modelo de vida para a gente, utilizando, e a gente vê o próprio apóstolo Paulo utilizando orações, imprecações, e aí a gente está falando já da dispensação da igreja. Né? Então, não faz sentido, né? Se você tentar harmonizar simplesmente para dar um jeitinho porque você não gosta, né, você vai ter diversos outros problemas. Né? Mas a solução não vai estar aqui. Tá? Jesus, os apóstolos, tá? A gente vê o apóstolo Paulo falando que ainda que venha um anjo, né, pregando outro evangelho, que seja amaldiçoado. Né? Qualquer um que pregue outro evangelho que não dá graça, seja esse então anátema. Tá bom? Tem não lembro se é Atos 18 agora, mas um líder manda alguém dar um murro na boca, né, um soco na boca do apóstolo Paulo, quebrar os dentes dele. Provavelmente ele deve ter tomado esse golpe, e aí então ele pronuncia também palavras de imprecação, né, que o Senhor te condene, que o Senhor te retribua. Né, esse é o termo que ele usa. E nós já estamos aí falando no contexto da igreja. Tá bom? Então, a visão dispensacional, né, que alguns dispensacionalistas tentam aí afirmar, ela também vai estar equivocada. Tá? A gente tem uma visão também chamada de visão profética, e essa visão profética, né, o pastor, um dos famosos defensores, né, foi citado até pelo pastor ontem aqui, que é o Charles Spurgeon, né, pastor batista,
conhecido como príncipe dos pregadores. Tem várias histórias muito interessantes, sobre a biografia do Charles Spurgeon, muitas pregações muito boas também, mas ele era um dos principais defensores dessa visão profética e da interpretação dos salmos imprecatórios. E aí a natureza desses salmos, então, era profética. O que quer dizer com isso? Que ele não estava proferindo, pedindo que a ira de Deus recaísse então sobre o inimigo, mas ele estava prevendo o que realmente já aconteceria. Estão entendendo? É como se estivesse fazendo uma profecia, vislumbrando que se Deus ele abomina o mal e ele pune, certamente aquele mal será punido. Só que aí a gente vai ter alguns probleminhas, parece que faz sentido até, mas a gente vai ter alguns problemas, porque muitas vezes o salmista ele vai usar uma linguagem usando palavras imperativas, mostrando o desejo, que realmente está sendo um pedido, é algo que eu quero, é algo que eu estou clamando, é o meu desejo. Tá? E aí, então, se a gente se encontra com isso, então ele não está profetizando. Então, faltam alguns detalhes para que essa interpretação fosse perfeita, e não sendo, então, ela também está errada, tá bom? Deixa eu ver outra aqui. Isso, tá? E aí, às vezes, ele usando também a questão, a terceira pessoa, do singular, aí a gente vê que, obviamente, ele está mostrando uma insatisfação pessoal contra o inimigo. Tá? Então, ele não só está falando de algo que vai acontecer no futuro, que realmente vai, mas ele está realmente abrindo o coração dele, mostrando que o desejo dele, tá bom? Então, a visão profética, ela também se faz equivocada. A gente tem a interpretação alegórica, tá? E qual que é essa visão alegórica? Que também se faz insatisfatória, ela também está errada. Ela vai afirmar que todo aquele contexto, aquele texto, mostrando, praguejando, amaldiçoando, na verdade, ela está sendo direcionada não para inimigos pessoais, mas esses inimigos eles se concentram numa esfera espiritual. Tá? Então, aquelas imprecações, aquelas maldições, elas seriam então contra o pecado, seria contra os demônios, contra o próprio Satanás, tá bom? Se daria nessa esfera espiritual, não, como se não tivesse então uma pessoalidade ali, ou realmente tanto pessoalidade no sentido do salmista com algo pessoal contra um outro inimigo, ou do povo contra outro povo, ou algum líder, tá? Mas aí o que acontece? Como exemplo lá do Salmo 37, 8, 9, que o pastor leu na aula passada lá, que o desejo agora assustei, hein? O desejo do salmista era que os edonitas, tivessem o seu mal retribuído por Deus, e que então ele expressa, aí fortemente falando que os filhos deles tivessem as suas cabeças esmagadas contra a pedra. Fortíssimo, essa expressão que ele usa. Então ele está mostrando, e aí a gente vê as palavras que ele está usando, ele está mostrando algum tipo de satisfação naquilo que está acontecendo ali. Algum tipo de relação pessoal, realmente está ligado com algo, com aquela pessoa, e não usando aquela pessoa para falar simplesmente de uma esfera espiritual. Na verdade, é uma espiritualização, uma alegoria tentando fugir de vamos colocar assim, a princípio, um problema, tá? Então, a visão alegórica, ela tentando colocar essa personificação do mal, do maligno, nos inimigos ali que são citados, ela se torna ilegítima, porque não tem sustentação exegética, hermenêutica, qualquer ferramenta que você tenha de interpretação da Bíblia que você for tentar aplicar nesses salmos, você nunca vai chegar a essa conclusão, a não ser que você realmente alegorize. Tire da sua cabeça, e aí fica conforme a sua régua e não com a régua que o próprio Deus estabeleceu. A gente tem a visão antagônica, e a visão antagônica, essa aqui parece que é estranho, mas ela é uma das mais utilizadas, na verdade. E qual que é a ideia dela? Que as palavras que estão sendo proferidas ali de
a maldição, na verdade, não são palavras do salmista. Ele está citando maldições que o oponente, o opositor, né, o inimigo, na verdade, expôs para ele. É como se a gente colocasse um dizendo. Né, vem a maldição, né, os versículos, e aí então um dizendo. Exemplo, vamos abrir lá no Salmo 109. A gente vai olhar para esse salmo já também. Salmo 109, e aí o salmista começa, né? Ó Deus, a quem tributo louvor, não te cales, pois a boca do ímpio, a boca traiçoeira, se abrem e falam mentiras contra mim. Eles me cercam com palavras de ódio, me atacam sem motivo, estou no versículo 4, tá? Retribuem a minha amizade com acusações, mas eu me dedico à oração. Retribuem-me o bem com o mal, a amizade com o ódio. E aí o que vem no versículo 6? Coloca contra ele um ímpio, e aí começa a imprecação. Certo? Então, para essa visão antagônica, né, a ideia é assim, retribuem, versículo 5, ainda é o salmista falando dele. Retribuem-me o bem com o mal, a amizade com o ódio, e aí entraria, dizendo, coloca contra ele, certo? Como se o inimigo estivesse retribuindo com ódio, retribuindo com inimizade, com o mal, essa maldição. Só que aí você está colocando palavra que não tem no texto. Né? Isso aqui eles usam baseado no Salmo 2, e o Salmo 2, ele vai ter um dizendo que ele é incluso ali, mas justamente porque ele é inferido do texto. Mas naturalmente, sem forçar. A gente vê que o versículo, se eu não me engano, é o versículo 3. Deixa eu ver se eu... se eu não me engano, isso mesmo. A gente vê que o versículo 3, ele naturalmente ele vai recorrer ao versículo 2, 1 e 2. Né? Então, o que está sendo expresso ali naquele versículo está relativo, né? Tem a ver com o que está acima. Aqui não está tão claro assim. Se não está tão claro, a gente não pode dizer e seguir o fluxo natural, que é o salmista propriamente pedindo, dizendo, né, essa imprecação, rogando por essa, vamos colocar a princípio, maldição, tá bom? Então, a visão antagônica, ela força, tá? Ela tenta fazer uma ginástica no texto para tirar das bocas dos salmistas a imprecação e colocar, então, na boca dos adversários. Então, ela também está equivocada. E a gente tem uma última, a princípio, pode ser que tenham mais, mas essas aqui resumem bem todas. E essa aí que eu coloquei como a demasiada, ela é desregrada. Né? Simplesmente está liberado. Né? Usa da forma como você bem entende, aí a igreja simplesmente se levanta, impõe sua mão, rogando maldições por qualquer motivo, por qualquer razão. Né? E isso aqui ela é muito presente, principalmente nos Estados Unidos, um país majoritariamente, né, a formação de cristã protestante. E aí, então, vem os árabes, com a tal da jihad, a Guerra Santa, se levanta, então, contra os Estados Unidos, a nação americana. E aí os americanos, eles se apressam rapidamente para levantar a bandeira da nossa Guerra Santa também, como se os árabes, né, em guerra com os Estados Unidos, representasse uma guerra do mal, né, do inimigo, contra a igreja. Pode ser até que seja um inimigo, ou parte dele, sei lá, coisa do tipo. Motivações erradas, né? Não com o povo em si, mas a motivação do povo. Mas os Estados Unidos não é a igreja. Né? A nação americana não é a igreja, não é o povo de Deus. Tem gente do povo de Deus ali, tem gente que faz parte da igreja ali, só que aí, calma. Né? Não é por qualquer coisa, não é por qualquer motivo que a gente vai levantar nossas mãos, então, e rogar maldições, juízo, que a ira de Deus recaia sobre a vida de uma pessoa. Quer um exemplo? Lucas 9. Lucas 9, aí vamos ler a partir do versículo 51. Eu acho bem engraçado esse texto, na verdade. É engraçado, mas coitado, né? Talvez eu faria a mesma coisa. Mas tá. Ó. Quando se completavam os dias para que se fossem elevados ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém.
ele enviou mensageiros à sua frente, e estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não receberam, porque eles viajavam para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu: Vós não sabeis o espírito que sois, de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Eles já queriam rogar maldição aos samaritanos simplesmente porque não receberam eles. E aí eu acho engraçado, eles já estavam se achando, parece, né? Mas não, é por causa que eles tinham acabado de passar pelo evento da transfiguração, e aí entender o poder de Deus, a questão do reino de Deus. Então, eu acho que eles estavam motivados com isso, e eles realmente tinham entendido que aquela mensagem era poderosa, e eles estavam com o próprio Deus, e aí, então, por isso que eles... Mas é engraçado, até pouco tempo eles estavam mais ou menos, não sabia direito quem que era. A gente vai ver que lá na frente Jesus vai ser crucificado, eles vão abandonar, todo mundo vai abandonar Jesus. Mas aqui eles estavam no fogo. E eles queriam descer fogo do céu. E aí Jesus fala: calma, não é simplesmente por qualquer motivo. A gente vai ver o próprio Jesus fazendo orações imprecatórias contra os líderes judaicos. Mas da forma como os discípulos estavam fazendo aqui, provavelmente a motivação deles era muito mais com a rixa dos samaritanos e judeus, do que propriamente dito, os ímpios se levantando injustamente contra o povo de Deus, contra Deus. Então Jesus fala: não, calma lá. Então, quando a gente fala a respeito de orações imprecatórias, os salmos imprecatórios, não são por qualquer motivo, tá bom? Então a gente deve estar muito atento. No final da aula eu vou trazer um texto bem interessante. São 2 versículos no final que eles são muito conhecidos, mas a gente geralmente não repara o contexto que ele está inserido. Mas lá na frente eu falo, guarda aí, tá? Espera um pouquinho. Vamos lá. Então essas aí são as visões erradas, equivocadas. Visão liberal fala que, resumindo, recapitulando, visão liberal fala que aquilo ali é a palavra do homem, não é a palavra de Deus. A dispensacional vai falar que isso aqui é coisa do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. A profética vai falar que ele não está colocando o desejo dele, mas está reconhecendo algo que vai acontecer, profeticamente. A visão alegórica, falando que os inimigos, na verdade, não são pessoais, mas eles estão num nível espiritual. A antagônica, essas palavras não saíram da boca, então, do salmista. Na verdade, ele estava recitando, ele estava citando o que os inimigos justamente falavam para ele, sobre ele. E a demasiada é simplesmente desregrado, sem regra. Usa simplesmente, por qualquer motivo, vai lá, amaldiçoa. E aí todas essas estão equivocadas. E aí então a gente tem a visão bíblica, tá bom? A interpretação correta. Vamos ver. Isso, o primeiro ponto aí sobre a visão correta, a visão bíblica, sobre como interpretar salmos imprecatórios. A primeira coisa é que a gente deve ter consciência, como a gente viu com Davi, por exemplo, que ele está ciente do que ele está realizando ali. Ele está escrevendo aquele salmo e ele sabe que ele está sendo usado, ele está sendo supervisionado pelo Espírito Santo, a fim de que ele escreva exatamente aquilo que Deus quer que a gente tenha, exatamente aquilo que Deus queria que fosse revelado ao homem sobre o caráter, sobre quem Deus é. Tá bom? Então, o salmista está consciente disso e o coração dele está motivado, não por uma vingança pessoal, como geralmente a gente interpreta na primeira leitura, sem ter ferramentas ou entender como se interpreta isso, mas, na verdade, o que o salmista está é consumido por um zelo pela glória de Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual que é a finalidade do homem? Para que a gente existe? Para glorificar a Deus e desfrutar dele por toda a eternidade. É para isso que a gente foi criado, tá bom? E aí, então, o salmista ele está tomado por um zelo santo pela glória divina, que então impele ele, motiva ele, direciona ele,
chegar diante de Deus e conclamar a Deus para que, ou convocar, né? Conclamar, né? Clamar a Deus que convoque os ímpios, os inimigos, a se assentar, né, no trono, né, na cadeira dos réus diante do perfeito juiz, do reto juiz. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O salmista ele não está buscando uma vingança pessoal, simplesmente, fiquei de bico com o meu inimigo ali, tô de mal dele, qualquer coisa do tipo. Mas, na verdade, ele está vendo a injustiça sendo manifestada de uma maneira que tem prejudicado o povo de Deus, em última instância, então, a Deus. E ele, então, se achega a Deus pedindo que Deus, então, o julgue. Tá? Que Deus exerça a sua justiça. Tá? O pecado, ele afronta a santidade de Deus. Tá? E aí, então, por isso que o salmista, vendo o pecado se manifestando daquela forma horrenda contra o povo de Deus, ele pede para que esse Deus santo, que abomina o pecado, que se ofende com o pecado, então, julgue essa situação. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, a motivação do salmista, ela está baseada no zelo pela glória de Deus. Tá? O segundo ponto é que o salmista, certamente como conhecedor da lei, tá? E aí a gente tem Deuteronômio 32, 35, o cântico de Moisés. Deuteronômio 32, 35, vou abrir lá rapidamente. Certamente os salmistas eles tinham esse trecho da lei em suas mentes, tá? Deuteronômio 32, 35. A vingança e a recompensa são minhas, quando lhes resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo, as que lhe acontecerão se aproximarão rapidamente. Quem está falando isso é o próprio Deus, tá bom? Então, a vingança e a recompensa, elas cabem ao próprio Deus. Tá? Então, a vingança, ela não é uma prerrogativa minha, não é uma prerrogativa de uma autoridade, de um rei, mas ela é uma prerrogativa divina. Né? Então, o salmista ele tem isso em mente, né? Que a vingança, ela pertence a Deus. Né? E todas as imprecações, todas o rogar e maldições, elas não devem ser interpretadas como desejos, ou ações próprias, coisas que eles desejavam ir lá fazer, mas justamente o ao contrário, o que eles estavam querendo era que Deus os vingasse, porque, por exemplo, um rei como o rei Davi, se ele quisesse vingança, ele simplesmente ia lá e retribuía, mas ele não, ele se coloca diante de Deus e pede que essa vingança, então, seja executada pelo próprio Deus. Tá? E aí, então, a nossa vontade, ela se identifica, ela se aproxima, então, da vontade de Deus. A nossa causa, ela se aproxima da causa de Deus. É isso que a gente vê lá no Salmo 139. Salmo 139. A gente tem um trecho de imprecação aqui também. E a gente vê essa motivação, vindo dessa identificação da causa de Deus, virando, então, minha causa. 139, a partir do 19. Quem me dera matasse os perversos, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos. Homens que se rebelaram contra ti se levantam para o mal. Certo? Então, ele está pedindo o juízo sobre aqueles que se levantam contra Deus, são inimigos de Deus. Agora, a motivação, por que tem esse sentimento? Senhor, não odeio os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti, eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Pessoas que amavam o pecado. Se Deus abomina, o salmista, então, também abominava. Uma vida desregrada, imersa, totalmente entregue ao pecado. A causa de Deus se aproximando, se identificando, então, o homem dessa causa. Seguindo, por causa do horário. Vamos lá. Davi fez diversos salmos
imprecatórios. Tá? O próprio Salmo 139, esse trecho que a gente acabou de ler, ele é um salmo davídico. Entretanto, Davi ele não deve ser interpretado como alguém vingativo. Muito pelo contrário. Davi, ele por diversas vezes, não só com aqueles que ele amava, mas com aqueles também que era contra, né, que eram inimigos, ele se mostrou sempre muito misericordioso e muito compassivo, né? Saul perseguiu Davi, quanto tempo? Né, e com tanta maldade, tanta obstinação, né, contra aquele a quem Deus tinha então ungido em seu lugar. Por 2 vezes, tá? Lá em 2 Samuel 24 e 26, por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, uma numa situação totalmente constrangedora. Mas aí o que Davi faz? Poupa a vida do seu inimigo. Veja só, Salmo 35. Salmo 35, a gente vê Davi orando aí, né, pelos seus inimigos. Olha o versículo 12. Salmo 35, a partir do 12. Pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na cama. Ou seja, os inimigos retribuem o bem que ele faz, ele age de maneira boa, decente com os seus inimigos, mas seus inimigos retribuem com o mal. Versículo 13. Mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de pano de saco, me humilhava com jejum e orava reclinando a cabeça sobre o peito. Tá? Muitas vezes essa oração de Davi era sem resposta, ele simplesmente, né, ficava cabisbaixo, né, mas ele estava ali clamando pela vida do inimigo dele. Ele agia como se fosse meu amigo ou irmão. Eu andava cabisbaixo e lamentando-me, como quem chora por sua mãe. Tá? Então, ele agia como inimigo, como amigo. Não, o inimigo agia como amigo de Davi. Aí Davi, né, via o sofrimento, às vezes, do seu opositor. Ele andava cabisbaixo, sofrendo por causa do sofrimento do seu inimigo, do seu opositor. Mas esse opositor, quando tinha oportunidade, ia lá, humilhava, ele passava a perna, traía Davi. Tá bom? Então, Davi, ele não era alguém vingativo, tá? Mas ele era alguém misericordioso e compassivo. Né? Davi, sendo pecador, certamente ele deveria ter algum momento o desejo de vingar. Mas ele sabia como que o coração dele deveria se colocar. Tá? A gente vai ver no próprio Salmo 109, que daqui a pouco a gente vai passar um pouquinho por ele, e o Salmo 109 é colocado como se fosse o ápice dos salmos imprecatórios. Né? Mas no próprio Salmo 109 a gente vê que a atitude de Davi com os seus inimigos não estava exatamente de acordo com aquilo que ele estava orando para Deus. Né? Mas totalmente ao contrário, ele retribuiu o mal com o bem. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá? Então, tanto Davi, aí só usando o exemplo de Davi, mas outros salmistas, eles eram compassivos, misericordiosos, eles sabiam qual era a atitude que eles deveriam ter com o inimigo. Tá? Isso aqui é bem interessante, em consonância com os nossos ensinamentos que a gente tem no Novo Testamento. Né? Não amaldiçoar, não retribuir o bem com o mal, né? Os ensinamentos do Sermão do Monte ali com Jesus. Outra coisa, quando a gente vê os salmos imprecatórios ou as demais orações na Bíblia, a gente deve ter em mente que esses salmos eles estão em anuência, tá? Com a mensagem do venha o teu reino. Né? A gente gosta tanto daquela oração, na verdade a gente gosta, mas a gente não faz por causa da nossa ligação com o catolicismo. Os católicos rezam aquilo lá e a gente, às vezes, não dá o devido valor da oração que Jesus nos ensina. Né? Ele nos ensina como orar. Né? Aí, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tá bom? Santificado seja o terceiro passo da oração. Né? Já venha o teu reino. A gente deve sempre lembrar que quando há uma oração imprecatória, essa oração imprecatória, ela está sendo colocada justamente para derrota de Satanás e de todos os seus subordinados.
E se a gente quer realmente que o reino de Deus avance, uma implicação lógica e natural é que o reino do maligno, o reino do mal, ele seja tirado, ele seja subjugado, ele seja julgado. Então, a gente clamar pelo julgamento, pela justiça da impiedade, né, contra a impiedade, contra o mal, faz parte da mensagem da oração do venha o teu reino. E, por fim, né, sinônimo, né, a oração imprecatória, salmo imprecatório, ele é um sinônimo de orar pela ajuda. Né, seguindo essa mesma linha de pensamento, né, se a gente quer que o reino venha, então o reino maligno ele deve ir embora, certo? Ele deve ser julgado. Da mesma forma como a gente pede para que Deus julgue o inimigo, né, por um outro lado a gente está vendo um pedido de ajuda, né? Senhor, por favor, derrote o meu inimigo, subjugue ele, julgue ele, né, retribua conforme o mal. E isso eu estou pedindo, Senhor, por favor, cesse, né, como diz o Salmo 7, né, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Né, um pedido da manifestação da justiça, da ira de Deus sobre o inimigo, mas, em última instância, o que está sendo pedido ali é a salvação dos santos. Tá bom? Deixa eu ver aqui a oração. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo a gente continua. Vamos tomando nossos lugares novamente. Tomando os nossos lugares para darmos seguimento à aula. Agora é rapidinho. Vamos lá, onde nós estávamos? Vimos algumas interpretações erradas, né, quanto aos salmos imprecatórios, formas de se interpretar e a maneira bíblica de se interpretar. Nós estávamos vendo aí, né, que a motivação do salmista não estava na vingança pessoal, mas no zelo, né, pela glória de Deus, pela santidade de Deus, né, então clamando pela justiça divina. Eles certamente tinham consciência que a vingança ela era uma prerrogativa divina, a vingança pertence a Deus, e a oração era justamente Deus nos vingue, tá? Já que está em suas mãos, então o derrame da sua ira. Citamos o exemplo de Davi, como algumas vezes ele foi misericordioso, da forma como ele foi compassivo com seus inimigos, né? Citando o exemplo de Saul, lá em 2 Samuel, né? Saul na caverna, fazendo necessidade lá, né, mas aí ele resolveu não resolveu poupar a vida ali de Saul, né? Aí isso com outros inimigos, chegando ao ponto até de orar por esses inimigos, sentir, né, demonstrar empatia com os seus inimigos. Então Davi, ele não era vingativo, tá? Então a motivação dele estava de acordo com isso. A vingança pertence a Deus, né? E aí o zelo pela glória de Deus. A mensagem do venha ao teu reino, ela inclui, né, a questão do julgamento, da justiça de Deus, a ira de Deus se manifestando sobre toda forma de malignidade, de injustiça. Né, e aí quando a gente ora pedindo o juízo divino, né, por outro lado, nós estamos orando para que Deus nos ajude e traga salvação, tá bom? Aí eu queria só rapidamente a gente passar aí o exemplo de alguns salmos. Talvez só dê tempo da gente ver para que a gente compreenda as lições que a gente consegue tirar, né? O que Deus está querendo nos comunicar. Algumas das coisas, né? Não vou certamente exaurir todo o conteúdo, mas rapidamente só a gente compreender, tá bom? Quando a gente vai estudar algum texto da Bíblia, a gente sempre aprende, né, as pessoas que estão já dando alguns passos mais à frente aí, questão de estudo bíblico, mas a gente não pode tirar o texto fora do contexto. Né, minha avó, ouvi a frase dela, mas certamente ela é de uso comum aí, né? Texto fora de contexto vira pretexto, certo? É isso, né? Texto fora de contexto vira pretexto.
Então a gente deve sempre observar o texto, né, o imediato, né, da onde aquele versículo está vindo, que ele se liga, né, em qual contexto maior ele está inserido, qual é o momento do povo, contexto social, político e assim vai. A gente sempre tem que considerar essas coisas quando a gente está lendo, né, estudando mais profundamente o ensino bíblico, tá? Só que o que acontece com os salmos? Os salmos nem sempre a gente consegue fazer isso, saber exatamente qual é o contexto. Alguns a gente consegue perfeitamente, por exemplo, o Salmo 137, que o pastor Roni leu semana passada. Né, o Salmo 137, isso aqui, né, às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos recordando de Sião. Eles estão no exílio babilônico, e aí eles estão com lembranças de Jerusalém, né, eles estão com lembranças da sua terra, né, dos dias de glória, e agora eles estão no exílio, sendo castigados, né, sofrendo o juízo divino. E aí eles lembram de todo o mal, tudo o que aconteceu, e aí eles imprecam, né? Eles amaldiçoam aí. Senhor, lembra-te dos edonitas do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai, arrasai até os alicerces, filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Eu vi uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse salmo aqui, aí ele termina essa leitura e fala, não dá nem para dizer amém, né? Não dá nem para dizer um amém depois da leitura do salmo desse. É meio dolorido dizer um amém aqui. Mas o que acontece? A gente precisa lembrar todo o contexto, e o pastor citou um pouco. Né? A Babilônia estava cercando Jerusalém, cidade murada, a altura, né? O povo subia para Jerusalém da altura do mar, 700 metros de altitude, aproximadamente. Tá? Jerusalém ficava, então era uma subida. Aí para levar água lá para cima já não era uma das coisas mais fáceis. E aí os babilônios cercam, eles começam a romper essas fontes de água para que a cidade fique desabastecida. Né? Que mais? Eles começam a destruir os muros estrategicamente, fragilizando cada vez mais aquela cidade. A cidade ela tinha algumas passagens secretas, algumas saídas secretas. Né? E aí então os edonitas, né, um povo meio irmão, mas ao mesmo tempo opositor, né, eles começam a pegar esses fugitivos que estão saindo por essas saídas secretas, ou mais, não eram exatamente secretas, tinha algumas que sim, mas eram caminhos que só alguém que morava ali que saberia. Né? E aí os edonitas eles começam a pegar e entregam para os babilônios. Os babilônios empalam, né, aí empalar, pegar um cabo e colocar pelo orifício anal do fugitivo ali, pendurava na porta da cidade para quem olhasse lá de cima, visse o que acontecia com quem estava fugindo, com quem não se rendia. Esses corpos eles apodreciam, e aí eles pegavam catapultas e para dentro da cidade, para causar o horror, né, e toda a nojeira de corpos se despedaçando em putrefação dentro da cidade, levando doenças também. Né? Então, aí fragilizando. Já estavam desabastecidos, agora com doenças, eles entram na cidade. Agora, você imagina eles entrando de forma violenta, matando quem precisar matar, adultos, crianças, mulheres, violentando as jovens. Né? E aí a gente também tem um quadro, às vezes, um cara fugindo, ele cai de uma janela, fratura, luxa um membro e aí não consegue andar direito. Eles eram colocados amarrados e eles iam em fileira, né, e fila indiana rumo à Babilônia, para o exílio. Aí esses debilitados, eles não iam lá, soltava a cordinha, amarrava, eles simplesmente iam sendo arrastados ao ponto de, quando estava incomodando mesmo, eles vinham e maltratavam ao ponto de tirar a vida de vez daquele que estava padecendo. Né? E aí, então, a gente tem os machucados fisicamente, a gente tem os machucados emocionalmente, indo em fila indiana, amarrados, arrastando corpos, né? Chegando ao ponto, às vezes, de deslacerar esse corpo, a corda arrebentar e ter que amarrar novamente. E, às vezes, com essa lembrança, a gente pode imaginar o porquê desse clamor por esse tipo de justiça. Né? Quando a gente lembra do Vale de Ossos Secos, o Vale de Ossos Secos nada mais é do que isso.
né? Era de Jerusalém até a Babilônia, né? Como Franklin Ferreira fala, a estrada ela foi pavimentada, o deserto foi pavimentado por ossos do povo de Deus. Né? Nesse contexto é muita crueldade. É muita crueldade. Vamos lá. E veja, né, uma palavra-chave que geralmente a gente vai encontrar em salmos imprecatórios. A gente sempre vai encontrar a noção, não é um mal desproporcional, né, mas como aí no Salmo 137 a gente vê, feliz, Salmo 137, 8, né, a segunda parte, feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. É uma retribuição na mesma medida, conforme eles agiram mal, que eles sejam retribuídos de igual modo. Tá? Era um clamor para que a justiça acontecesse, para que houvesse, então, equidade dessas situações. Tá? E aí vem esse versículo 9, né? Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Está vindo do contexto de retribuição. Tá? É bem provável que os babilônios tenham feito exatamente isso com os filhos dos israelitas. Né, esmagado eles contra as pedras. E ele pede que aconteça, então, essa retribuição. Vamos abrir no Salmo 109. Confesso que estudando salmos imprecatórios, chorei várias vezes. Quando a gente pega simplesmente isolado, às vezes parece simplesmente maldade. Né? Às vezes a visão liberal até faz sentido, não parece ser palavra de Deus. Mas quando a gente entende o contexto, a motivação que está por trás do salmista, a gente passa a ver a justiça, a santidade de Deus, né? E todo o cuidado de Deus com o seu povo. Aí eu queria então que a gente nos debruçássemos um pouquinho com o Salmo 109. O Salmo 109, a gente não consegue ter exatamente qual é o contexto em que ele está inserido, igual a gente consegue ter, por exemplo, no Salmo 137. Mas a gente sabe que ele é um salmo davídico, pelo teor, né, da oposição que Davi estava sofrendo. É possível que ele ainda não tenha ter tomado a plenitude do seu trono, tá? Então provavelmente ele já tenha sido ungido como rei, portanto ele está ainda em fuga, com as questões que estavam sendo acertadas ainda com Saul resistindo no trono. Então, justamente porque o tipo de ofensa que ele tem sofrido, é difícil imaginar que um rei toleraria. Um rei resolveria isso facilmente. Aquilo que às vezes ele ora aqui pedindo que Deus realize juízo, ele teria autoridade para fazer isso, pelo tipo de ameaça, de oposição que ele estava sofrendo. Então, aparentemente, parece que ele ainda não tinha tomado o trono em sua plenitude, então governando em Jerusalém. E é provável que esse opositor seja o próprio rei Saul. Tá, o próprio rei Saul aí brigando pelo trono, resistindo, né, a autoridade então, né, que foi dada a Davi. Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho rapidinho, só para eu poder ali beber uma água. Eu tinha pensado em fazer isso, tá? Mas aí eu aproveito e bebo água. Tá? Vamos ler o Salmo 109, aí vamos ler em dupla. Pega a pessoa que está do lado, lê e tenta observar, né, o que Deus me ensina nesse salmo, né? Quais são as lições que eu consigo tirar? Esse trecho aí do 6 até o 20, versículo 6 até o 20, né? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Salmo 109, aí façam a leitura aí e conversem rapidamente, né? Quais são as lições que eu tiro desse salmo? Já estão pensando aí? Lições, conforme vai fazendo a leitura? Vamos lá, mais 2 minutos, rapidinho. Tá? Lembre desses detalhes.
Rapidamente, Salmo 109. Ele é colocado entre os salmos imprecatórios, e só uma curiosidade, né? Se você for estudar salmos imprecatórios, pegar a literatura, vocês vão ver que os autores eles discordam da quantidade de salmos imprecatórios. Tem gente que vai falar que é só 3, tem gente que vai achar até 20. Pelo menos uns 10 tem, tá bom? Aí segue essa orientação, pelo menos uns 10 vão ter, tá? E o Salmo 109, ele é colocado como o ápice, tá bom? Como o ápice, né? Como o mais duro, com a linguagem mais dura, o mais veemente dentre eles. Quando nós olhamos o 109 do 1 ao 5, nós vemos assim: Ó Deus, a quem tributo louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca traiçoeira se abrem e se falam mentira contra mim. E falam mentira contra mim. Eles me cercam com palavras de ódio, me atacam sem motivo. Retribuem a minha amizade com acusações, mas eu me dedico à oração. Retribuem-me o bem com o mal e a amizade com o ódio. A primeira lição que eu tiro, observando aqui, é que os servos de Deus, aqueles que realmente temem a Deus, vou colocar todas lá já, tá? Os servos de Deus, aqueles que temem a Deus, eles não devem agir do mesmo modo negativo que muitas vezes são tratados. A gente vê Davi, ele sendo acusado, ele sofrendo, o motivo, o versículo 2, a boca do ímpio, a boca traiçoeira se abre e falam mentiras contra mim, sofrendo falsas acusações. Ainda assim a gente vê a atitude dele, eles me cercam com palavras de ódio. E aqui digno de nota, de maneira injusta, tá? Sem motivo, eram realmente falsas acusações. E aí o que Davi fazia? Amizade, como eles retribuíam com mais acusações. E aí o que Davi fazia? Mais orações. Versículo 5, retribui-me o bem com o mal e a amizade com o ódio. Tá? Ainda que a gente seja maltratado, e ainda que a gente seja maltratado de maneira injusta, não é motivo para que a gente trate na mesma moeda, que a gente haja da mesma maneira negativa como muitas vezes nós somos tratados, tá bom? Primeira lição, rapidinho. Agora do 6 ao 20, a gente tem que lembrar a motivação do salmista, e a gente vê que realmente, lembra que eu mostrei lá no outro slide, que Davi ele era compassivo e misericordioso? Davi ele está fazendo esse salmo justamente porque ele está sendo acusado, ele está sendo agredido. E aí então, como que ele retribui? Com amizade, com mais orações, com o bem. Tá? Então, a motivação do rei Davi aqui não era vingativa, algo pessoal. Tá? Ele querendo fazer o mal, coisas que ele realmente desejava ir lá fazer, que ele estava planejando na mente dele. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava zeloso pela glória de Deus. Tá? Ele tinha sido ungido pelo Senhor. Mas o que Saul estava fazendo? Não o reconhecendo, não vendo que Deus tinha falado que o tempo dele tinha cessado e tentando manter o poder. E como fazendo isso? Acusando ele das mais diversas maneiras. Tá bom? Ainda que Davi sempre foi misericordioso. Como diz, poupou a vida de Saul por 2 vezes. Ele até teria o direito, como um guerreiro, de matar Saul, mas ainda assim ele resolve preservar, sabendo que Saul havia sido ungido por Deus também. Então, quando ele começa as imprecações a partir do versículo 6, a gente deve lembrar, ele está tomado pelo zelo da glória de Deus, pela manifestação da santidade e da justiça, que está sendo manchada pela figura do rei Saul, que tinha sido destronado, e na pessoa do rei Davi, o representante na questão de governo sobre Israel. E aí então a gente vê que a maldade dos ímpios, ela jamais passa desapercebida de Deus. E ela certamente ela vai receber a sua devida punição. Tá? E as palavras que o salmista vai usar aqui são palavras muito duras. Tá? No versículo 6, ele vai pedir para que o mesmo mal que eles sofreram, ímpios se levantando contra eles, levantando acusações, seja agora reproduzidas com os seus inimigos também.
né, a retribuição, o mesmo mal que me acometeu, que o Senhor cumpra a justiça. Levante também um ímpio contra eles, que seja um acusador à direita, né, alguém que deveria ser confiável, né, uma posição de destaque, mas que está ali traindo ele. Né, versículo 7, que as orações deles não sejam atendidas, né, que eles morressem em breve, no versículo 8, que suas famílias sofressem, então, realmente com a sua morte, que seus bens, né, fossem retirados, tomados, no versículo 11, no versículo 12, que não encontrasse misericórdia em parte alguma, não fossem dignos, ninguém olhasse para eles com compaixão, né, que a linhagem dele fosse exterminada, extinguida, né, e que Deus não lhes perdoasse o pecado, né, que eles fossem, então, sofressem a justiça da sua impiedade, e que eles, então, fossem amaldiçoados pelo próprio Senhor. É difícil a gente olhar com uma naturalidade, né, para esse texto. A gente tem no versículos do Novo Testamento, onde devemos amar nossos inimigos, a gente deve pagar o mal com o bem. Né? Só que a gente deve lembrar que esses desejos extremados, né, indignados de Davi, desejos esses que a gente não é encorajado a imitar, ok? Mas, às vezes, no calor do momento e da forma como a justiça divina, né, o amor pela justiça divina pode nos tomar como tomou o coração de Davi, né, eles estão dentro de uma esfera que está clamando que Deus derrame da sua justiça, que Deus derrame da sua ira, né, que tudo isso que foi falado não seja promovido pelas suas próprias mãos, né, mas pelo próprio Deus, justamente porque Davi tem em mente que o vingador do povo é o próprio Deus, conforme a gente leu lá em Deuteronômio 32, 5. Né, o fato de não ser, né, próprio dos servos de Deus, aí, então desejar a ruína dos seus inimigos, não quer dizer que os seus devedores, né, os seus opositores, eles não vão receber a devida punição. Né, e a gente tem o exemplo lá em 1 Reis 2, onde Davi, ele poupa Joabe e Simei, né, do juízo que eles mereciam, mas ainda assim a gente vê lá na frente, no final, mais para o final do capítulo 2 de 1 Reis, que Deus ele vai realmente dar-lhe a punição que é devida. Né? Nenhum mal passa impune de Deus, tá bom? Nenhum mal passa impune. Deus ele julgará todos com a sua santa justiça. Seguindo, versículos 21 a 25. Né, mas tu, Senhor meu Deus, age em meu favor, por amor do teu nome, livra-me, pois teu amor é grande. Sou pobre e necessitado, e meu coração está abatido. Eu passo como a sombra que declina, sou arrebatado como um gafanhoto. Meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum, e o meu corpo emagrece. Sou alvo de zombaria para eles, quando me veem, balançam a cabeça. Né, Deus, ele, nessa vida, que ele não impede, né, que os seus servos, aqueles que o amam, passem por algumas situações de sofrimento injusto. Né? Muitas vezes você vai sofrer injustamente, você vai falar, onde está Deus? Não, Ele está no mesmo lugar, cuidando de você, provendo tudo que é necessário para que você saia de maneira aprovada dessa situação. Tá? E aí a gente vê o sofrimento do salmista. Né? Provavelmente ele estava desprovido, né? Ansioso, né? Com o coração perturbado, ele estava com os joelhos enfraquecidos, né, e o corpo emagrece, perdendo gordura, né, provavelmente ele estava sofrendo tanto que ele estava desfalecendo, sem forças, talvez não conseguindo se alimentar, e então emagrecendo por conta do versículo 25, da zombaria, né, ele, com tanta humilhação, ele vê desgostoso Davi, não consegue comer. Mas, por outro lado, esses que zombavam podiam estar privando que ele tivesse acesso à comida também. Né, então, quando a gente olha para Davi, ele passando por essa situação terrível, né, ele não via o Senhor ausente, como a gente vê no versículo 21, mas tu, Senhor meu Deus, age em meu favor, por amor do teu nome, livra-me. Né? Ele sabe a quem ele pode recorrer, ele sabe que Deus é alguém bondoso, fiel em todo tempo. Né? E a lealdade de Deus, ela realmente é verídica, verdadeira, realmente confiável. Tá? O amor de Deus, ele não vai depender
de Ele livrar os seus servos de todas as aflições. Tá? E se Deus nos ama, não quer dizer que a gente não vai passar por aflições, mas é a garantia que Ele vai estar conosco em todas as situações, sejam elas situações boas ou situações ruins. E a partir do 26, a gente vê aí então a última lição. Né? Tais situações servem para Deus sujeitar a si os seus servos e promover a glória do seu nome. Ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor, para que saibam que isso vem da tua mão e que tu o fizeste, Senhor. Mesmo que eles me amaldiçoem, tu me abençoas. Quando se levantarem contra mim, ficarão frustrados e o teu servo ficará feliz. Sejam meus acusadores cobertos de vexame, cubram-se de sua própria vergonha como de um manto. Com a minha boca renderei muitas graças ao Senhor, eu louvarei no meio da multidão, pois Ele se coloca ao lado do pobre para salvá-lo dos que o condenam. O desejo de Davi, em última instância, ao pedir o juízo, para que ele estivesse então sujeito à vontade de Deus, submisso a Ele, confiando, totalmente dependente dEle, e por meio da provisão que o próprio Deus mandaria e enviaria para que ele passasse então por essa situação, o nome dele fosse glorificado, o nome dele fosse conhecido, e todos conhecessem, temessem e tremessem. Tá bom? Esse é o Salmo 109. Eu tirei 4 liçõezinhas rapidamente. A gente não deve agir da forma como às vezes a gente é tratado. O mal, certamente ele vai ser punido. O fato de a gente amar a Deus não quer dizer que a gente não vai passar por alguns sofrimentos injustamente. E aí essas situações, todas elas servem para que a gente esteja cada vez mais dependente dEle e para que Ele seja glorificado sempre em tudo. Quando a gente vai para o Salmo 58, vamos ler lá rapidamente, a gente não vai ter tempo de estudá-la, e eu já coloquei os pontos aí. Mas vamos abrir lá, no Salmo 58. Davi estava no exílio por conta da perseguição de Saul. E aí Saul, para tentar manter o poder, ele vai colocando pessoas à sua volta que estavam conforme o desejo dele. Isso quer dizer, bajuladores. Pessoas que estavam ali simplesmente para levantar o moral dele e ajudar ele a se manter no reino. Então, quando nós olhamos para a justiça, a forma como a justiça era executada nesse momento da história de Israel, ela estava totalmente corrompida, distorcida. Eu diria que isso aqui é um salmo bem similar, bem presente para os nossos dias. Tá bom? E aí o próprio Davi, ele tinha sofrido consequências dessa justiça torta, tá? E aí então Davi escreve esse salmo. E aí eu quero ler, aí a gente vai ver qual é o problema, certo? A acusação, a gente vai ver a questão da condenação, a imprecação, então que o desrespeito a essas leis sejam punidas. E aí vamos pensar, olha só como termina esse salmo, qual é o propósito, qual é o objetivo, o que deve ser alcançado com o derramamento da justiça divina sobre o mal. Ó poderosos, por acaso falais com justiça? Ó filhos dos homens, julgais com retidão? Não, pelo contrário, tramais maldades no coração, fazeis pesar a violência das vossas mãos sobre a terra. Os ímpios se desviam desde o ventre, andam errado desde que nasceram falando mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os seus ouvidos, de modo que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. A corrupção na justiça, ela estava tão agravada ali, e aí a figura da víbora. Nem o encantador tocando a flauta para fazer o movimento, ou seja, alguém dando algum dinheiro para que pese então o julgamento de acordo com a vontade do pagador, nem isso eles pegavam o dinheiro e ainda assim eles julgavam da forma como eles bem entendiam, segundo as suas próprias motivações. Eles não agiam com compromisso nem com a própria corrupção, eles estavam tão corrompidos que eles pegavam dinheiro ali,
estava pouco se importando. E aí então vem a imprecação. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Senhor, arranca os caninos dos leões. Sumam-se eles como águas que se escoam. Sejam pisados, murchem como a relva macia. Sejam como a lesma que se derrete e se vai. Como a criança abortada que nunca viu o sol. Né? E aqui então a imprecação. É interessante, né? A gente vê, ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca. Parece que está pedindo para Deus vir e dar um murro, né, na boca do peão, nos juízes. Mas a ideia, a gente precisa sempre lembrar do paralelismo. Esse versículo está em paralelo com o Senhor arranca o canino dos leões. O que é um leão sem os seus caninos, sem dente? Nada. Vai morrer de fome. Certo? A mesma coisa. Senhor, tira deles o poder deles para que eles então sejam extinguidos, para que eles não sirvam para nada. Né, que eles sejam como as águas que se escoam. Né? Eu estou com a água aqui, ela caiu na terra, secou, não serve para nada, não tem mais utilidade nenhuma. Né? Sejam eles pisados como a relva e assim vai. Tá? Então, o pedido aqui é que a justiça de Deus seja manifestada contra esses juízes, esses homens da lei, do povo de Israel, que estavam distorcendo a justiça a fim de que eles fossem exterminados e extinguidos. Sejam podendo ser mortos, a gente pode interpretar, ou simplesmente eles não terem mais poder algum e serem entregues à inutilidade total. Tá? Temos as duas possibilidades. E aí, versículo 9 ao 11, né, que ele arranque o espinheiro antes que chegue a aquecer as vossas panelas, tanto os verdes como os secos. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. Então os homens dirão, certamente há uma recompensa para que o justo, certamente há um Deus que julga na terra. Né, há duas figuras de linguagem agora. Né, arranque os espinheiros que cheguem a aquecer, antes que cheguem a aquecer as vossas panelas. Né, ainda que eles estejam fugindo de Deus. Né, às vezes estão no deserto, aí achou um arbusto de espinheiro para acender o fogo ali, fazer uma comida, alguma coisa do tipo. Né, que aquilo ali, Deus os surpreenda. Né, ainda que eles tenham algum verde guardado para secar, que aquilo ali também seja extirpado, e aí eles sejam pegos de surpresa pela punição divina, que é iminente. Tá bom? E lavar os pés no sangue do ímpio. Né, o justo se alegrará quando vir a vingança e lavará os pés no sangue do ímpio. Né, isso aqui parece meio forte, né? Mas a ideia é de um povo guerreiro, acostumado com batalhas. Eles entravam nas vilas que eles tinham conquistado e começavam a pegar os seus despojos. Né? E aí uma batalha ela é sangrenta. Né? Se ele conseguiu sujar a bota dele de sangue, significa que ele entrou na vila, pegou os despojos e cumpriu a sua missão. Né? O juízo, então, ele foi executado. Jó, ele vai trazer a figura da pessoa que lava os pés com leite e azeite. Uma pessoa que lava o pé com leite e azeite é o quê? É rico, né? Ainda mais o preço que o leite está, o azeite, né? Naquela época também. Essa é a ideia, tá? Era uma pessoa abastada, rica. Ela tinha leite e azeite suficiente para poder até lavar seus pés, tá? Tratar dos seus pés com esse material. A mesma forma, o pé sujo de sangue é o pé de um guerreiro vitorioso. Né? Ainda que ele esteja sofrendo a justiça, ele está saindo vitorioso por causa da justiça divina que certamente se estabelecerá. E aí o que esses homens eles vão fazer? As pessoas que verem a justiça de Deus se cumprindo, né, o versículo 11, né, a retidão ela é louvada. Então os homens dirão, certamente há recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga na terra. Né, a manifestação do juízo divino é uma forma onde as pessoas observam o agir de Deus, o controle de Deus, o poder de Deus sobre a terra e o louvo. Tá bom? Então lembra, uma oração graciosa, o pastor Rony falou, uma oração graciosa ela exalta a Deus, da mesma forma como uma oração imprecatória. Né? A oração graciosa exalta a bondade, misericórdia, o amor de Deus, da mesma forma como a oração imprecatória ela exalta a Deus, mas aí na sua justiça, na sua santidade. Em última instância, amor, misericórdia também, porque é o bem do povo. Né? Só para a gente encerrar então. Nós não incentivamos a prática, mas a gente reconhece, né, que a oração imprecatória ela tem o seu lugar, propósitos adequados, motivações adequadas.
Mas, né, contudo, quando ela for exercida, quando ela for feita, se caso ela realmente precise ser feita, ela deve ser feita com humildade sob o temor do Senhor. Né, e aqui está aquele versículo que a gente tanto conhece, Salmo 139. Né, sonda-me, ó Deus. Né, olha o contexto onde o salmista está pedindo para que o coração dele seja sondado. Vamos abrir lá? Salmo 139. Salmo 139, vou ler a partir da imprecação de novo, tá bom? 139, a partir do versículo 19. Quem me dera matasses os perversos, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelaram contra ti e contra ti se levantaram para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam, não detesto os que levantam contra ti. Eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo ele vem logo na seguida de uma imprecação. Tá? Então, sempre quando você se vê injustiçado, e se sentir direcionado, às vezes, a orar alguma coisa, algum conteúdo imprecatório, né, lembre-se dos ensinamentos. Realmente, eu estou com a motivação correta, né, e aí não há caminho melhor do que pedir para o próprio Deus. Né, sonda-me, ó Deus, né, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Se há em mim, então, algum caminho mau, me mostre, né, e me guie pelo caminho eterno. Né, a gente sempre deve estar sempre debaixo do Senhor, não fazer isso imprudentemente, tá? Mas sempre observando quais são as motivações. É uma vingança pessoal? É porque eu não fui recebido? É porque alguém virou o bico para mim? Ou realmente o povo de Deus ele está sendo ofendido? Né? A injustiça ela está sendo imperada, está sendo a regra, né? No contexto que eu estou inserido, coisas do tipo assim. Né? Então, sempre com muita sabedoria, com muito temor do Senhor. Senhor, é o momento? Se não é, por favor, me ensina a ter um coração mais compassivo, um coração misericordioso, né, e que eu haja assim. Né, essa é a forma, né, agir. Né, eu ajo com amor, com misericórdia, com o meu inimigo. Né, mas nada me impede que eu ore, e aí nas orações, poder ser uma oração, Senhor, mas que o Senhor execute a sua justiça também. Tá bom? Isso é uma grande lição para que a minha ira, né, Tiago 1, se não me engano 18 e 19, né, vai falar que a minha ira não produz a justiça de Deus. Tá bom? Isso é uma grande maneira de também fazer que a minha ira seja moldada, né, com a santidade e com a justiça divina. Tá bom? Muito bem. Aí o nosso conteúdo estamos encerrados. Antes da gente orar para encerrarmos aqui o nosso tempo, só agradecer a presença dos que nos visitam. Temos ali um rapaz com Eliseu e Carol, né? Bem-vindo, muito obrigado pela visita. E temos a família aqui dos nossos amigos, vindo aí de Pacaraima, né? Lá da Venezuela, atravessaram a fronteira e estão se achegando aqui no nosso meio. Né? Os recebam bem. Quer aprender espanhol, vai lá, troca uma ideia um pouquinho com eles. Né? Mas lembra que eles precisam aprender português. Tá bom? Recebam bem, né? Estejam orando por eles, estejam servindo eles. Tá? E muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Provavelmente vocês não entenderam? Então tá bom. Tá? Vamos orar? Alguém poderia orar então para encerrar?